boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está em qualquer local do Recife, do Brasil e do mundo. Aqui é o seu espaço para praticar esporte com qualidade. Nossa arquibancada já conta com mais de 100 mil inscritos e estamos aguardando você. Divulgue também nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Por falar nelas, siga nosso Twitter, Instagram e Facebook e receba atualizações sobre o Leão. Você pode também ajudar fornecendo o seu like. Ele será importante na medida que quanto mais likes, mais divulgado o canal na plataforma do YouTube será. Estamos também disponibilizando o nosso Pix na tela em todas as lives. Colabore. Obrigado por vir. Pelo esporte tudo. Bora falar do Leão? Claro que sim. Sou Alessandro Matias e bora atualizar. Embora! Do Recife, mas antes, olha o Pix, está na tela aí para você, se você pode, deve, né, e tem condições de nos ajudar aí, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, enfim, o Pix é teu, faz aí, 47, é a chave Pix da gente, 47 173 210 mil ao contrário, traço 45, decorei, 47 173 210 mil ao contrário, traço 45. Obrigado também para quem está, aspas, né, apenas nos ouvindo nesse momento aqui, em qualquer lugar do Brasil, de Recife, do Brasil e do mundo. A gente resolveu colocar aí um vídeo antes, né, para lembrar a galera do Pix, do like, essa coisa toda, para não ficar massivo e também investir mais tempo com comunicação aqui, tá bom? Mas é bom lembrar porque muita gente entra depois, né? Simbora, bora falar do Leão e redes sociais. Porra, Alessandro, redes sociais aqui, porra, começasse aí cheio de redes sociais, @AlessandroMC. A live hoje é solo, portanto, tem mais participação de vocês, opiniões, etc, etc. E se eu me arretar, alguém disser assim, eu quero falar, eu abro aqui o link, boto nos stories, no chat aí para vocês conversarem comigo aqui, tá? Na câmera. Tem que ter câmera, silêncio, um microfonezinho é massa, um fonezinho de ouvido, câmera parada, para a gente ouvir bem. Se for o caso, se alguém disser, eu quero nessa porra, eu tô arretado, ou quero dar uma dica, ou quero isso, ou quero aquilo, tá? Só não pode, filho disso, filho daquilo, ladrão, não sei de quê, pererei, que aí não é o propósito, tá bom? Senão a gente perde o respeito, né? Quem vai para esse caminho aí. Vamos lá, bora falar do Leão da Praça da Bandeira, né? @AlessandroMC, 2 L's, 2 S's, D de jeans, M de Marrocos e C de casa. D de jeans não, viu, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira minha. Não vai escrever jeans com D, não. Vamos lá. E @eu pratico esporte. SPORT. Essa camisa não tem nada a ver com eu querer beber hoje, tá? Vocês estão olhando para mim como uma lata de cerveja, pelo amor de Deus. Foi a camisa do esporte um tempo atrás. Inclusive a cerveja, na época eu gostava que só bexiga. Brahma, faz aí, chega junto da gente aqui, Brahma. A gente bora? Tem algum diretor, algum supervisor, alguém não? Vem para cá que a audiência tem. E cerveja eu gosto de tomar. Só não vou ficar embriagado nem tomar um aqui no ar, né? Mas de resto, vamos embora. Bora falar do Leão. E não dá para não começar hoje, gente, com essa resenha do Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre que joga contra o Sport. Jogo dificílimo. Não dá para dizer que o Internacional está numa fase complicada, que não vence há tanto tempo, cheio dos para que isso, de percentuais, e a gente achar que do nada o time do Sport vai jogar de uma forma aí que a gente ache algo mais. A gente vai falar de ingresso daqui a pouco, e eu vou deixar para falar de apoio dessa coisa toda, daqui a pouquinho a gente vai inclusive falar sobre a coletiva de ontem, vamos falar dos bastidores, vamos falar de SAF, tem muita coisa boa aqui. Cara, eu estava lendo sobre o Internacional de Porto Alegre e anotei alguns dados aqui que são importantes
para a gente ter uma ideia. Porque futebol, você fala uma coisa, acontece outra muitas vezes. Mas tem o plausível, né? O desejável ou aquilo que você está imaginando pelo que vem produzindo. Estou dizendo aqui que o Sport não vai vencer o Internacional, enfim, é goleada. Isso não. Está jogando na ilha, né? E lembrando, tem promoção de ingresso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vê só o que eu anotei aqui dos dados. O Inter está com 30%, pouco mais de 30% de queda de rendimento após o campeonato gauchão, né? Eu ia dizer pernambucano. O gauchão está com 30% a menos de rendimento. Qual o pensamento de lá? Inclusive, amanhã teremos um colega aqui lá de Porto Alegre para falar com muita propriedade, né? Porque ele acompanha o Internacional de Porto Alegre no dia a dia. Então, ele vai estar aqui com a gente, possivelmente amanhã, para falar quem vem, quem não vem, o que é que ele acha, e etc, etc, etc. E por que desses dados aqui do Internacional de Porto Alegre? Mas dá para imaginar. O Internacional, segundo inclusive o seu técnico, entrou o ano com algumas matérias, algumas situações de que era o time que iria ser um dos campeões, candidatos a campeão, ao lado do Flamengo, ao lado de Palmeiras. Pelo menos é essa resenha que rola lá em Porto Alegre. Só que esqueceram que o Inter tem vários campeonatos para disputar, apesar da estrutura. Veja só, cara, e a gente, tudo remete ao esporte. Tudo remete ao esporte. Olha o elenco do Inter. Olha quantos campeonatos o Inter disputa. Quantos torneios, quantas copas durante o ano, além do gauchão. E vê o que o Inter está agora, como eles estão se cobrando a questão de rendimento. Traz para o esporte. Tu acha que 26 a 30 jogadores dá para render Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, seja Série A ou seja Série B? Deixa eu bater aqui na B. Não dá nem para bater ali. Puta que caiu uma madeira aqui agora. Não tem aqui. Pronto, bati. Não dá, cara. 26 atletas, 27, 30, não dá. E quando a gente olha, falando do Inter, mas trazendo para o esporte, que é o que eu quero fazer, né? E a ideia é essa aqui, a gente vê que, por exemplo, no último treino na Ilha do Retiro, estavam falando porque jogadores da base estão aparecendo, estão dando chance agora. Cara, completaram o treinamento. Não quer dizer que o cara está se destacando, não. Eu sei, já fui da base. Muitas vezes pega um menino. Qual atacante que está aí? Não, mas jogou ontem. Mas pega então o cara que estava no banco dele, que não jogou tanto, pega o guri para cá, para completar treinamento. O que eu quero dizer isso não é nada com relação aos guris. Eu estou falando que a gente completar treinamento com a base é bom, claro que é, mas não é o desejável no Campeonato Brasileiro, né? Com os guris, como eu estou colocando aqui. Completar. Se ele tiver já dentro do elenco, massa. Mas se não, mas é a chance, são outros 500, gente. Eu não estou debatendo isso. Eu estou debatendo o que é Campeonato Brasileiro, da importância do Campeonato Brasileiro, que foi o foco, o principal até então, e deu tudo errado com relação a esse planejamento. Então, traz o Inter como exemplo para cá, para a gente não cometer mais isso ano que vem. O Sport passou. Veja só, o Sport era um time de Série B, está na Série A, desejamos que continue, mas está ainda com a mesma situação que a gente passou pela Série B, de ter um elenco reduzido, que inclusive, bota para trás, como diria o Dorico Paraguaçu, a gente também sofreu com isso com relação à época do Grupo Wagner. Nós ficamos sem atacante, enfim, não lembro aqui agora, mas eu lembro que atacante a gente precisava e não tinha. Da mesma forma agora, laterais, atacantes, zagueiros. Então, descobre o pé para cobrir a cabeça, vai sentir frio no pé. Aí depois bota para o pé para sentir frio na cabeça. Então, o Sport está muito nisso. Então, veja só, o Internacional de Porto Alegre. Uma grana espetacular, enfim, mas existem erros humanos, né? Claro. Internacional, 30% de rendimento a menos com relação ao Campeonato Gaúcho, e eles observam 30%, colocando a possibilidade de ser um dos campeões, esquecendo dos outros campeonatos. O técnico do Inter, inclusive, dá uma opinião séria, mas está certo estão certos esses números, né? E essa estatística aí, que nós temos um dos, como iniciou, mas sem os outros campeonatos. Porra, como é que eu vou calcular um negócio só no campeonato? Nem página de jornal hoje faz isso mais. Vai com cálculo, vai com toda a estrutura, porque senão, fica blasé o negócio, fica muito superficial.
Sim, e os outros campeonatos não disputa, não, é? Tem que ser tantos por cento em cima, a probabilidade em cima do todo, do elenco, dos jogadores, da torcida, dos jogos em casa, etc, 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 etc. Então, o Roger Machado, eu discordo plenamente do que ele diz, e também da imprensa gaúcha, que coloca o time do Inter como colocava como um dos principais candidatos ao título, apenas analisando o Campeonato Brasileiro. Não dá, macho. Não dá. Aí vai tu, porque o cara é do Sul, o cara é do Sudeste, o cara não sei o que, o cara não erra, não. Falou aqui um gaúchês ou um paulistês ou um carioca, o cara já começa a olhar diferente. Tem gente boa aqui, até melhor do que lá, gente. Mais especializada, mais treinada, mais tudo. E erros acontecem. Tipo isso. Você pode até botar aí agora, mas tu tá errado. Beleza, eu vou te respeitar. Mas como eu vou fazer um time ser candidato ao título do Campeonato Brasileiro sem botar o todo? Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, o que tiver aí de campeonatos e torneio, porque tem o desgaste do elenco. Desgaste do elenco. Então, é o mesmo problema, só que de desgaste do esporte também, mas é um problema que eu diria, tipo amigo meu, que viaja para a Europa uma vez, gasta 50, 60 mil conto, com um bocado de filho, que vai, mulher, esposa, sei que. Mulher e esposa não é a mesma coisa, né? Senão eu estou dizendo que está levando a outra também. Mas, mano, eu estou em crise, porque o país está uma merda. Porra, indo para a Europa, assim, tu acha que está uma merda mesmo? Porra, tu engana outro, macho. A mim não. É porque ele quer ir 3 vezes, 4, como era lá atrás, enfim. Mas, trazendo para cá, a crise do Inter é essa. Para vocês terem uma ideia, após o gauchão, 83% de aproveitamento, né, de negativo. Aí você vê aqui 15 jogos, a queda no caso, né? 15 jogos em 50 dias, tiveram 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, tá? Bota aí nos números. Rendimento de 46,66%, né, e uma queda de 36,67%. Perdão que eu reali 83%, né? O rendimento caiu para 83% inicialmente, lá conforme eu falei. Aí Roger fala isso, a empresa coloca isso e a gente vê esse tipo de situação que está descomposta, vamos dizer assim, na realidade do que a gente pode analisar o adversário do próximo sábado. Eu vou deixar para falar de time após a chegada do nosso colega, que deve ser amanhã, ou mais tardar depois de amanhã aqui. Aí ele fala com propriedade, tudo direitinho. Não adianta a gente só colocar. Tem algumas situações, tem vários jogadores que também contribuíram para a queda do rendimento, jogadores com que o Inter foi atrás, e dores musculares, contusões, etc, etc. Mas amanhã, né, ou mais tardar depois de amanhã, a gente vai ter isso aqui. Na quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Inter pega o Maracanã, que é um time do Ceará. Inclusive, o jogo da volta, eu acho isso um absurdo. O cara tem campo, joga. Não tem campo, para mim, não deveria jogar. E o pior, vender o mando de campo, para mim, eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo. Eu acho isso totalmente abominável. Vendeu o jogo da volta, que vai ser lá em Floripa. Ou seja, ajuda o time de Porto Alegre, porque Florianópolis para Porto Alegre, né, não é distante. Dá para a torcida do Inter ir tranquilamente. Então, há essa escrotice com relação aos jogos aqui no Brasil, de você poder vender os jogos que são de volta. Aí esses times pequenos, né? Esses clubes pequenos aqui. Enfim, mas enquanto houver escroto, o negócio será escroto da mesma forma, né? Deixa eu ver aqui as opiniões de vocês. Se alguém tem para falar aqui do Internacional de Porto Alegre. Domingo, jogo. Valeu, meu querido Rafa. Domingo. Sábado é porque foi sábado passado, né? Aí eu agora confundi. Valeu a correção aqui. Eu fui sem freio. E só lembrando, domingo, jogo, 4 horas da tarde. Inclusive, o jogo tem a cobertura da Eu Pratico Esporte TV, conforme vocês têm acompanhado aqui com a gente. Tá certo? Domingo você acompanha o Leão pelo Campeonato Brasileiro na tela da Eu Pratico Esporte. O maior do Nordeste enfrenta o Internacional de Porto Alegre na ilha. A partida começa às 16 horas, mas você acompanha tudo sobre o confronto nas nossas redes sociais. Também antes da partida, após o apito final, com o pós-jogo e coletiva do Mr. Antônio,
direto da sala de imprensa da Ilha do Retiro. O repórter Wendson Ricardo e o jornalista Alessandro Matias estarão comandando a live. Inscreva-se e acione o sino das notificações. Somos mais de 100 mil inscritos na nossa arquibancada. Só falta você. Pratique esporte com qualidade no padrão FPSTV. Eu pratico esporte, mais que um canal.